Ainda no módulo 5, vamos falar agora um pouquinho sobre o administrativo financeiro. Esse setor ele controla, faz a gestão de toda a entrada e saída de materiais, de recursos financeiros, de recursos humanos, de todos os tipos de clientes, entrada e saída de clientes, rescisões e novas contratações. Tudo isso passa pelo administrativo financeiro. Vou trazer um pouquinho de cada um. No administrativo, nós temos os controles de todos os números que envolvem toda a parte de faturamento e de custos da Tia Pet. Então, nós sabemos exatamente quantos por cento sai a nossa folha de pagamento em cima do nosso faturamento, quantos por cento está o nosso faturamento em relação ao ano passado, há 3 anos atrás, há 10 anos atrás. Nós temos esse controle, porque nós sempre fizemos esses controles. Nós temos as nossas metas, se estão ou não sendo alcançadas. Temos a quantidade de quantos hotéis nós fizemos naquele mês, na quantidade de diária, como na quantidade de faturamento, de valor expresso. E temos também algumas questões que a gente precisa trabalhar, como o almoxarifado. São os materiais para compra para o espaço tanto de limpeza como de brinquedos ou de qualquer outro tipo de material que a gente venha a precisar, material de escritório. Tem também a zeladoria, a parte de manutenção e controle de todo o espaço. Então, tem manutenção do que quebra, tem novas aquisições de coisas que viemos a precisar para melhorar o nosso trabalho. Tem a questão do gramado, que precisa ser cortado mensalmente. Então, isso tudo faz parte da zeladoria. A compra de brinquedos novos, de bolinhas, de petiscos, tudo isso envolve também dentro de um administrativo financeiro. Então, só para vocês entenderem, né, que tudo isso a gente acaba passa desapercebido por muitos ao longo do dia, mas são todas as atividades que precisam ser feitas. Controle de estoque, tudo isso a gente vai ao longo do dia olhando e sempre geralmente sou eu. O Luiz Gustavo trabalha bastante no colocar os dados no sistema para mim, porque ele está sentado lá na frente, então ele acaba conseguindo ter tempo para fazer essa parte. E a parte de compra, de analisar os números, eu que faço toda essa parte. Além disso tudo, ainda temos o tempo para fazer as notas fiscais. A emissão das notas fiscais são feitas pelo Luiz Gustavo, assim como todo mês, toda a documentação relacionada a bancos, a cartão de crédito que foi usado, tudo é repassado ao contador para que se faça, né, os cálculos dos impostos que a gente precisa pagar e também seja encaminhado para a Receita Federal, porque tudo precisa ser informado. Então, vai passando vários dados ao longo do mês que a gente precisa sempre encaminhar até o último dia do mês para a gente poder fechar aquele mês para o próximo. Também tem outra questão, que são as partes em que a gente precisa estar cadastrado. Junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, a Analu faz uma parte, a gente faz a segunda parte, que é a gente enquanto instituição, enquanto empresa. Tem também a Associação de Donos de Creche do Brasil, que também tem as documentações e acompanhamento e credenciamento para continuar fazendo parte da associação. E fora os alvarás que precisam ser tirados, as licenças, liberação de bombeiro, todos são documentos que são necessários para um espaço como o nosso. O nosso espaço ele é completamente legalizado. Ele tem todos os registros necessários e todos os alvarás e licenças que a gente precisa para atuar no mercado. Continuando no administrativo, vou explicar um pouquinho sobre a parte de contratos e também dos pacotes que nós trabalhamos. Nós temos 2 tipos de serviço dentro da creche. Nós temos o avulso, onde o cão faz um contrato valendo somente aquele dia, o valor da diária, seja ela integral ou meia diária. Se ele quer para meio período, ele tem até 6 horas de creche naquele dia para curtir.
Não importa o horário de entrada nem de saída, desde que siga as normas de entrada e saída do espaço, que abre a partir das 7h30 da manhã e sai a partir das 19h30. Dentro dessas 12 horas, ele pode escolher o melhor horário para essas 6 horas. O horário integral, ele vai fazer um avulso horário integral. Como vai funcionar? Ele pode chegar às 7h30 da manhã e sair às 19h30 da noite. Como que é feito? A gente faz um contrato para aquele cachorrinho, para aquele tutor, né? Então o tutor vai receber ele digitalmente e ele vai dar autorização virtualmente. O pagamento tem que ser feito naquele momento, então que ele vá buscar o cão ou até enquanto o cão está no espaço ou antecipado, mas ele precisa já pagar antes do cachorrinho ir embora. Então até a retirada do cachorrinho ele precisa ser pago. Como é que ele pode ser pago? Ele pode ser pago em Pix, direto na conta da Tia Pet, com aquela artezinha que a gente encaminha, onde tem todas as informações financeiras, onde ele consegue escolher qual o melhor para ele. Tem também o cartão, pode ser cartão débito ou cartão crédito, sem parcelamento. Se é uma diária avulsa, a gente não parcela. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o pacote mensal com vocês. O pacote mensal, ele funciona da seguinte forma: ele tem o integral, que são até 12 horas, e ele tem o meio período, que são até 6 horas, no mesmo esquema do avulso. Porém, o que muda? Ele funciona para o período vigente. Então, o cachorrinho entrou esse mês na Tia Pet, no dia 1º do mês, no dia 1º de julho, vamos supor, 1º de julho, hoje é dia 1º de julho, uma suposição, e ele entrou nesse dia. Vai valer o contratinho dele a partir dali, ele vai escolher qual é o pacotinho que ele vai querer, de quantas vezes na semana ele pretende fazer esse pacote. Vamos supor que ele pretenda fazer 2 vezes por semana. Cada semana que passar, ele tem direito a vir 2 vezes naquela semana, de acordo com o pacote que ele tem. Se ele fez de meio período, ele tem até 6 horas para vir. Ele vai fazer 6 horas, 2 vezes por semana. Se ele tem período integral, ele pode fazer até 12 horas, 2 vezes por semana. E se entrou na metade do mês? Como funciona? O cachorrinho entrou lá no dia 18 e ele vai começar ali o seu pacotinho de 1 vez na semana. Vai ser gerado proporcional a partir daquela data. Como é mensal, a gente vai fazer o cadastro dele. Vamos supor que ele entrou na sexta-feira. Então, o contrato vai ser feito com a data de segunda-feira, porque naquela semana ele utilizou a creche já, e ele tem direito a 1 vez na semana. Então, naquela semana ele já conseguiu gastar o dia dele. Então, vai ser a partir daquela segunda mais próxima do dia que ele entrou. Se foi dia 18, foi uma sexta, vai ser dia 14 que vai ser feito o contrato, que é a segunda-feira. Se ele entrou no próprio dia 14, que é uma segunda, e ele vai usar 1 vez por semana, vamos fechar ali também. Então, é dessa forma que é feito. Vai gerar proporcional esses 12 dias de creche, né? E aí, no próximo mês, ele vai receber, então, integral. Mas nesse vem proporcional. Essa é a forma. Como é que é cobrado? No final do mês, encerrou os 30 dias, 31 dias, se tiver um mês, a gente vai encerrar, vai gerar um faturamento, vai encaminhar a todos o acesso aos valores que ficam no nosso portal. O portal é o nosso site, tiapet.com.br, e dentro do nosso site eles conseguem acessar com login e senha, que é o CPF deles. Isso também é uma informação importante que vocês precisam sempre saber passar para o cliente. E com o CPF deles, eles acessam lá as questões financeiras do cachorrinho deles e conseguem ver o valor exato que eles têm que pagar. Pagamento antecipado até o dia 5 do mês subsequente, exemplo, ele entrou no dia 1º de julho, como a gente tinha combinado, e encerrou no dia 31 de julho, que seria o encerramento do contrato, que seria o encerramento do mês. Então, ele vai ter até o dia 5 de agosto para pagar esse serviço que ele usou no mês de julho.
Se ele não pagar até o dia 5, ele perde o desconto de pagamento antecipado, que são de 3% para quem chegou. E esses descontos, eles aumentam com os anos de casa que o cachorrinho tem. Se o cachorrinho tem 3 anos de casa, ele já está ganhando 9%, não, 7% de desconto na mensalidade. Se ele tem 4 anos, ele vai ganhar 9%. O cliente vai receber as informações, vai entrar lá no site, vai ver o valor e vai fazer a transferência. Ele precisa enviar o comprovante para que a gente possa dar baixa. Sempre que chega um comprovante, vocês encaminham num grupo chamado Financeiro Tia Pet. Nesse grupo tem todos os pagamentos que todo mundo fez. A partir dali, o Luiz Gustavo olha esse grupo, vai entrando em cada cliente que fez o pagamento e dá baixa. É sempre interessante colocar abaixo do nome, abaixo do comprovante, o nome do cachorrinho, facilita muito. Porque às vezes o contrato está no nome do pai, mas quem pagou foi a mãe, ou vice-versa. Então facilita bastante pra gente quando tem o nome do cachorrinho, pra gente identificar a pessoa ao cachorro. Fica bem mais fácil. Esse pagamento, como é que ele tem que ser feito? Ele pode ser feito via o pagamento do boleto, o depósito em Pix ou no débito. Não pode ser no crédito e nem parcelado, somente se autorizado depois comigo. Mas a princípio o cliente tem que pagar dessa forma, pois ele já ganhou 40 dias do serviço que começou a ser prestado. Então a gente começa no dia 1º do mês passado a dar esse serviço, a gente vai cobrar a partir do dia 10, que é a cobrança obrigatória mesmo, que ele precisa pagar, são 40 dias. Então, por isso, a gente não parcela. Quando o cliente não paga até o dia 5, ele recebe um boleto. Nós encaminhamos para ele um boleto, geralmente no dia 6, com vencimento para o dia 10, já sem o desconto que ele ganharia por pagamento antecipado. E ele tem até dia 10 para quitar aquele boleto. Caso ele não venha pagar, vai para a cobrança. Aí vamos tentar a cobrança de forma amigável. Não havendo êxito, aí a gente entra na justiça contra aquele CPF, contra aquela pessoa que ficou devendo a Tia Pet. Mas geralmente já pago até o boleto. Raros os casos quando não paga. No mensalista, uma coisa que eu esqueci de comentar é que é necessário fazer uma via de contrato para assinatura, porque como é um pacote mensal, nós imprimimos uma via para nós e encaminhamos essa via digital para o cliente, porque geralmente eles perdem mesmo, eles nunca têm. E já pegamos a assinatura ali na frente, não deixa ir o contrato para casa e voltar. Como eles recebem antecipado a via de contrato deles, eles já não têm a desculpa de que não leram. Então, eles precisam ler e vir para assinar o nosso, que fica com a gente e arquivado. Para se um dia a gente precisar entrar na justiça, alguma coisa assim, a gente ter a documentação. Ou se vir acontecer algum acidente com aquele cachorrinho e a gente venha sofrer alguma ação, a gente tem o nosso documento de comprovação das regrinhas que a gente trabalha e as cláusulas do nosso contrato. Por isso é muito importante a gente sempre ter contrato de todos os alunos e hóspedes que estão dentro do nosso espaço. Uma informação importante que é bom passar aqui é referente à quantidade de vezes que aquele pacote fornece. Exemplo, uma vez na semana são 4 vezes no mês que o cachorrinho vem. 2 vezes na semana são 8 vezes. 3 vezes são 12 vezes, 4 vezes na semana são 16 vezes no mês que ele vai vir. E 5 vezes na semana são 20 vezes que ele vai vir. Quando ele falta a creche e naquele mês ele veio apenas 3 vezes, mas ele faltou uma vez, ele vai pagar e vai ter esse dia para gastar no próximo mês, o dia que ele quiser é reposto o dia, em dia de creche, lógico, nunca em hotel. E quando acontece, o cachorrinho veio 4 vezes no mês, porém a última semana ainda estava naquele mês e ele não veio. E aí o tutor diz que tem direito a mais aquele dia. Ele não tem direito àquele dia, porque ele já fez os 4 que ele tinha de direito. Esse extra só vale para quem usar.
Para quem não usar, não é acumulativo. Então, ele não vai somar junto aos dias que ele tem de direito. Mas a gente não cobra quando passa o extra. Normalmente, tipo, meses com 31 dias, acaba geralmente, principalmente para quem vem de 2 a 5 vezes na creche, aumenta um dia de creche no mês, por causa da quantidade de dias úteis que possuem aquele mês. Aí não é cobrado desde que ele venha. Se ele não vir, a gente não paga pelo aquele dia que ele não veio. E outra informação, para receber o desconto de aluno mensalista, é feito o valor cheio do boleto, o valor do pacote. Se ele quer desconto, se cobra diária avulsa dos dias que ele veio, ou diminui o pacote dele. Vamos supor, ele tem um pacote de 4 vezes na semana, que o valor da diária é menor do que um pacote de 3 vezes na semana, ou de 2 vezes na semana. E ele veio bem menos dias. Então, a gente altera para o pacote mais próximo da quantidade de vezes que ele veio. Exemplo, ele veio 13 vezes. Eu vou jogar ele lá no pacote de 2 vezes, que a diária vai acabar ficando maior, e vou cobrar aquele dia extra que ele veio para fechar os 13 dias, porque vão ser 12 mais um, para dar os 13. Aí eu vou cobrar no valor de diária do pacote de 2 vezes por semana. É assim que funciona.